Convidamos a especialista em gestão pública, a senhora Osilene Lubachevski, líder da assessoria da gestão estratégica e desburocratização da Secretaria de Estado e Administração e Desburocratização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Bom dia. Tudo bem com vocês? Então, meu nome é Osilene, eu sou da assessoria de gestão estratégica da SAGE, mas vocês podem me chamar de Osi, tá? E aí eu vou apresentar para vocês um pouquinho da nossa história nesses 4 anos, a gestão pública de Mato Grosso do Sul, a gestão de compras, uma gestão inovadora em Mato Grosso do Sul, que nós temos muito orgulho de mostrar para vocês. Quero, claro, agradecer a presença de todos vocês, servidores, empresários. É com muito carinho que a gente está realizando esse lançamento. Aliás, é com muito carinho que a gente trabalha lá na SAGE, né, Marina? Realizando uma gestão mais eficiente, moderna. Quero agradecer sempre também ao secretário de Estado, Ed Viegas, que sempre patrocina as nossas ideias, né, porque tem que ter muita coragem para inovar, ok? Agradecer a presença também das autoridades presentes. Vamos lá. A gente começou em 2015 com um novo modelo de gestão, a gestão por resultados. A gente elaborou, então, em 2015, um mapa estratégico dos eixos de gestão econômico, social e de infraestrutura. E a partir desse mapa estratégico, nós elaboramos o planejamento plurianual, o PPA 2016-19. E a partir do PPA, os programas já pensados, a cada ano, nós elaboramos um contrato de gestão que é assinado com o governador. Cada secretário, titular de pasta, assina então com o governador as suas entregas anuais. E nós realizamos um monitoramento desse contrato de gestão ao longo do ano. É a partir daí, então, que a gente teve como diretrizes para nortear todo o nosso trabalho nesses 4 anos a desburocratização, a transparência, o foco em resultados e a boa gestão dos recursos públicos. Diante disso, então, nós iniciamos o projeto de remodelagem do macro processo de compras do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Como que se deu isso? Nós entrevistamos, fizemos reuniões com os executores dos processos, ou seja, lá na SAGE, na Central de Compras, nós entrevistamos todos os servidores que atuam diretamente no processo licitatório, e a gente também foi para as origens, segurança pública, educação, saúde, entrevistar quem pede a compra, quem solicita a compra lá na ponta. A partir daí, a gente fez uma análise dessas informações, conseguimos identificar os problemas e aí propor novas soluções. Os problemas encontrados foram, então, cadastro burocrático, os principais, tá? Vou falar dos principais gaps encontrados. Cadastro burocrático, a padronização sem uma alta qualidade e, principalmente, compras emergenciais, ok? Tivemos outros gaps encontrados, mas hoje a gente vai focar aqui nesses 3 pontos, principalmente que para vocês, fornecedores, é importante de solucionar. Vamos lá. As soluções oferecidas, então, juntamente com a gestão estratégica da SAGE e a Superintendência de Compras, cadê o Marcos Vinícius? O superintendente está aí, Marcos. Marcos, as soluções encontradas foram essas: o e-fornecedor, o catálogo de materiais e serviços e o plano anual de compras. Você deve lembrar bem que a gente fez, então, uma série de ESIs. ESIs são mapas da situação atual, a gente fez mais de 50, a gente produziu o desenho de mais de 50 ESIs, de todo o macro processo de compras, para desenhar, então, os modelos futuros, para chegar em cada to-be, que a gente chama aí de modelo futuro, para conseguir, então, implementar. Ou seja, a gente passou 2015 mapeando os processos, 2016 mapeando as soluções, encontrando as soluções e desenvolvendo as novas ferramentas. Vamos lá, o e-fornecedor, cadastro de fornecedor simples e virtual,
como que era antes. O fornecedor chegava, entregava uma papelada, né, na central de compras, lá para a equipe de cadastro, todas as suas certidões, enfim, ou então enviava por SEDEX, se o fornecedor não fosse daqui. A central de compras, então, analisava esse portfólio de documentos e, se houvesse algum tipo de erro, ela devolvia para o fornecedor. Ligava, enviava por e-mail a notificação de que havia problema no portfólio da sua documentação. Então, o fornecedor tinha que voltar até a central de compras presencialmente e entregar um novo portfólio de documentos, para então a central de compras avaliar novamente esse portfólio de documentos. Então, esse vai e volta do fornecedor, a gente está vendo aí as flechinhas em vermelho, foi o principal gap, porque demandava muito tempo do fornecedor, tempo, energia, né, e recursos, e também da central de compras. O cadastro era, então, realizado de 5 a 10 dias. A gente tem, por lei, 5 dias úteis para realizar esse cadastro, mas, às vezes, a gente ultrapassava o limite, infelizmente, devido a esses gaps encontrados. O que a gente fez? A gente virtualizou o cadastro. Hoje, ele é totalmente online, com o e-fornecedor, né, Madá? Está sorrindo, está te vendo sorrir. Com o e-fornecedor, hoje, o empresário identifica as demandas do governo por meio do plano de compras. Ele tem essa possibilidade, que a gente começou lá em 2015, a elaborar esse plano de compras. Dependendo da demanda, e se ele identifica que ele consegue atender, ele realiza o seu autocadastro totalmente online, anexa todos os documentos exigidos. Ele não precisa mais comparecer à central de compras. Então, ele encaminha esse cadastro, a central avalia esses documentos e aí ela pode aprovar ou desaprovar, devolvendo também de forma online. E hoje, o cadastro de fornecedores é realizado em um dia. Tá? Pode bater palma, gente. 10 dias para um dia, né? Obrigada. Vamos lá. A gente realizou aí, junto com a Semagro e com o Sebrae, uma parceria muito importante e realizamos, então, as oficinas para ensinar os fornecedores esse novo modelo de cadastro. Então, a gente realizou mais de 10 oficinas pelo estado de Mato Grosso do Sul, capacitando mais de 600 fornecedores lá em Campo Grande, aqui em Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, não ensinando só a se cadastrar, mas como também a participar de um pregão eletrônico, que era uma dificuldade visualizada pela central de compras. O Marcos Vinícius sempre apontou isso, que os fornecedores também tinham dificuldade de participar dos pregões online, e a gente então implementou essas oficinas, né? Vamos lá. Hoje, em 1 ano e meio de funcionamento, a gente tem aí mais de 14 mil atualizações de fornecedores já cadastrados e mais de 1.500 novos fornecedores, ou seja, numa soma aí 15.500 vezes que alguém deixou de ir na Secretaria de Administração. Isso é muito importante, não só para o servidor, porque facilitou a vida do servidor, mas para o fornecedor, né, para a população. E aí, falando de padronização de itens, eu preciso falar disso antes de falar de plano de compras, tá? Não tem como olhar o processo de forma isolada, a gente precisa olhar para o macro processo. É por isso que a gente foi lá para a nossa padronização de itens e identificou um gap muito importante, que influencia muito na compra, que é o nosso catálogo de materiais. Antes, a gente tinha um catálogo, um banco de dados com mais de 50 mil itens cadastrados, muita duplicidade de itens idênticos. Por exemplo, a mesma caneta era cadastrada de 2, 3, 4, 5 vezes, mas era a mesma caneta, mas os cadastros eram feitos de forma diferente. A unidade gestora, ela especificava o item num campo aberto, ou seja, não tinha limite de caracteres, né, Muriel? E aquele campo aberto, a unidade gestora, a saúde, a educação, enfim, a assistência social, podia copiar e colar uma especificação de um item naquele campo aberto. Copiar e colar da internet ou a pessoa mesma especificar. Como o banco de dados era inchado, 50 mil itens, a unidade gestora não conseguia mais realizar uma pesquisa eficiente, efetiva. O que ela fazia? Ela incluía um novo item. Por isso a duplicidade ia aumentando.
A central de compras não tinha como avaliar com muito critério essa padronização de item, porque justamente era um campo aberto, era livre, né? Então, a central de compras, ela não tem a especialização lá da ponta do negócio, da saúde, ela não tem essa especialização, então não tinha como ela determinar se a padronização era ruim ou não. Ela identificava erros de formas bem gerais e devolvia muito minimamente, porque não tinha, como eu falei antes, esses critérios, e aí realizava o cadastro, acabava realizando o cadastro do item. E o nosso banco ia inchando cada vez mais. Hoje, a gente adotou o padrão descritivo de materiais, a gente tem uma ferramenta nova de cadastro de itens, onde a gente se organiza por uma estrutura de 4 níveis, grupo, classe, material, serviço ou item de material ou serviço. Como funciona? São cadastrados os grupos, foram cadastrados todos os grupos. A gente tem um exemplo aí de gêneros alimentícios. Dentro de gênero, a classe açúcar e produtos de confeitaria. Aí sim, vem o material, açúcar, e depois o item de material, açúcar tipo refinado, cor branca, por exemplo. Hoje, sabe como a gente fez essa transição? A gente teve que zerar o banco de dados de 50 mil itens. Foi uma decisão muito corajosa da Secretaria de Estado de Administração, porque a gente teve, sim, resistência de alguns servidores, é normal, quando a gente vai implantar uma mudança normal de resistência, zerando esse catálogo de 50, esse banco de dados de 50 mil itens. A gente começou do zero o cadastramento de novos itens, para começar certo, porque não tinha como migrar nenhum daqueles dados. E a gente entendeu que se a gente continuasse com os dois funcionando ao mesmo tempo, os servidores na ponta iam acabar não adotando o novo, iam sempre continuar com o antigo. Então, a gente teve que zerar o banco de 50 mil e cadastrar. Foi um processo bastante doloroso, uma mudança bastante dolorosa, né, Marina? Mas a gente conseguiu. E hoje a gente tem um banco de dados de 10 mil itens em 1 ano e meio de funcionamento, e é isso que a gente precisa para comprar no nosso estado. A gente, claro, já está quase chegando em 2 anos, precisa já de um novo saneamento, a gente tem um modelo de monitoramento anual e a gente precisa, então, repensar já, porque a gente já identificou alguns problemas de duplicidade, mas muito pouco comparado ao que a gente encontrou em 2015. Ok? E aí, falando do plano, por que eu falei do catálogo antes? Porque não tem como planejar as suas compras se você não olha lá para o seu item, para a sua especificação. O que aconteceu? Um módulo de plano de compras foi desenvolvido com base no catálogo de materiais. Todos os materiais lá padronizados são migrados para o plano de compras. Em 2015, quando a gente chegou, não havia planejamento de compras em Mato Grosso do Sul. E aí a gente pensou, como assim? Né? Nós estamos pensando os processos, repensando a maneira de fazer o trabalho, como a gente não vai planejar? Como o gestor não é capaz de planejar a compra da sua própria unidade gestora? E aí a gente foi para dentro das secretarias. Em 2015, o primeiro planejamento foi manual. A gente teve muita coragem de elaborar junto às unidades, são 37 unidades gestoras, um planejamento com milhões de itens no Excel. Lembram, Uriel? Foi muito difícil, foram finais de semana que passamos aí madrugada dentro fazendo esse planejamento. A gente entendeu, então, que precisava da ferramenta, que precisava modelar o processo de planejamento, e foi aí que a gente desenvolveu, em 2016, a ferramenta online, e hoje a central de compras determina o calendário onde cada unidade tem que planejar e entregar para a central de compras esse planejamento. O demandante lá na ponta envia, o setor de uma unidade envia para sua área de compras na ponta esse planejamento. Esse planejamento é avaliado e a partir dessa autorização, a área de compras lá da ponta envia as demandas para a central e aí a mesma consolida todos os dados e planeja os processos licitatórios. É nessa fase que a gente está agora. A gente encerrou o planejamento dos processos licitatórios, né, Marcos? E aí a gente vai
até hoje, às 17h30, exportar o plano de compras para o site da Central de Compras. Eu quero convidar o José Roberto, cadê ele? Coordenador de licitação e registro de preços, um dos nossos técnicos mais brilhantes da SAD, não estou puxando saco, para apresentar rapidinho como que é feito um plano de compras. Quando a gente fala em plano de compras, a gente está falando isso, na verdade a gente já vem trabalhando isso desde 2015, tentando implantar essa questão de um estado planejado naquilo que se compra. Né? A gente está tentando diminuir gastos e aumentar a eficiência do Estado. Esse é o principal objetivo do nosso plano de compras. Então, a OSE já deu uma explicada aqui para falar como que foi feito isso, como que tornou possível esse planejamento. Sabemos que a gente está implantando, né, todo começo de implantação de alguma coisa há necessidade de se melhorar, a gente sabe disso, mas estamos dispostos a fazer isso. Né? Como a OSE falou aqui, tivemos coragem para fazer. Né? Não é fácil, né? Mas estamos tentando melhorar. Né? Na questão do planejamento em si, eu vou um pouco mostrar como ficaria para os órgãos isso hoje. Né? Porque após o planejamento, após o plano de compras saneados, ou seja, a gente pegou tudo aquilo que os órgãos planejou, ou seja, tudo aquilo que ele quis comprar, tá? Ou aquisição, ou serviço, e a gente está fazendo uma compilação disso, ou seja, a gente está juntando isso para uma única coisa. Ou seja, vou pegar o exemplo que a Rose deu aqui do açúcar. Todos os órgãos que quantificaram açúcar, a gente vai conseguir puxar isso em uma única coisa, ou seja, a gente vai licitar uma única vez para todos os órgãos. Tá? E aí vem aquela questão, será que todo mundo planejou? Porque o grande medo nosso era isso, era alguma secretaria não ter planejado algum item que ela quis comprar ou esqueceu de planejar, por exemplo. Mas hoje, o plano de compra para vocês hoje foi muito, dessa vez, porque a gente está implantando desde o ano passado, a gente já fez um teste de plano de compras e agora, esse ano, realmente a gente vai cobrar isso. Né? Ficou muito mais fácil o plano, na questão de, na hora que a secretaria vai planejar isso, né, o demandante lá na ponta, os órgãos da ponta que a gente fala, planejar, eles sabiam o que ele tinha pedido o ano passado, o que ele tinha comprado em um ano e o que ele ia pedir para o próximo ano. Ou seja, a gente deu mais ou menos para eles, né, qual que é realmente a demanda dele. Porque o que acontecia quando a gente começou isso, a pensar nisso em 2015, o que a gente via? Que os órgãos pediam 1.000, comprava 80, e aí? E o empresário nisso? Né? Tudo bem que a maioria das coisas que se compra no Estado é por registro de preço. Ou seja, o Estado não tem a obrigação de comprar. Mas, poxa, peraí, vamos ver. E o empresário, será que ele não tem uma expectativa daquilo ali? Então, o pensamento foi, vamos tentar reduzir isso a uma margem que realmente o Estado compra. Então, isso que foi pensado. Isso a gente demonstrou para os órgãos. Olha, o ano passado você pediu 1.000, você comprou 80, por que você vai pedir 1.000 de novo? Então, ou seja, não pode pedir 100? Vamos ter uma margem aí de tolerância. Mas a gente quer realmente mostrar para os empresários, mostrar para os nossos fornecedores, que o Estado, aquilo que ele está licitando, ele vai chegar muito perto, né, do seu quantitativo. Lógico, não pode acontecer talvez de 100%, sim, mas se a gente conseguir comprar daquilo que a gente licitou, pelo menos 70%, eu acho que todo fornecedor, todo empresário vai ter vontade de participar das licitações do Estado. A gente vai criar a expectativa de compra vai aumentar. Então, vários fornecedores, até aqueles que talvez nunca licitou para o Estado, vai pensar, pô,
o Estado está licitando e está comprando mesmo aquilo. Né? Então, eu vou começar a participar. E é isso que a gente quer. É ter vários fornecedores para a gente tentar comprar um produto bom, de qualidade e com preço justo. Tá? Na tela, aqui a gente vai mostrar um pouco a questão da tela do nosso sistema. Aquilo que é um pouco interno, mas a gente vai demonstrar um pouco para vocês como que ficaria o nosso planejamento. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é fazer a importação do plano de compras. Ou seja, a gente vai definir aquilo, exemplo, material de expediente, e vai importar do plano. Tudo aquilo que os órgãos quantificaram, né, que foi o que eles pensaram em comprar, vai puxar automaticamente para dentro do nosso sistema. Ou seja, vai falar lá quais são os órgãos que quantificaram, quais são os produtos que quantificaram e quais as quantidades que cada órgão quantificaram. Então isso a gente vai ter uma coisa automática. Hoje a gente tem que fazer o seguinte, lançar isso, né, de uma licitação anterior, ou se for de uma licitação nova, lançar isso um a um, e disparar para os órgãos quantificarem isso. Então, ou seja, a gente dá um prazo de 5 dias úteis. Né? E agora, por um novo decreto do registro de preço, a gente tem que ter agora até 8 dias úteis para esses órgãos quantificarem isso. Então, ou seja, a gente está perdendo num processo licitatório 8 dias úteis. Isso quando a gente não tem que reabrir de novo, porque algum órgão esqueceu tudo, mas, em média, 8 dias úteis a gente está perdendo no processo licitatório. Então, hoje, com essa importação, a gente tem no mesmo dia tudo que o órgão quantificou. A gente sabe já quais são os órgãos, quais são as quantidades, então a gente consegue acelerar o processo de compra. Tá? A Rose já colocou. Então, a próxima tela, a partir do momento da importação, seria essa. Ele está me dando os códigos, os descritivos dos produtos que eles quantificaram, os órgãos que quantificaram e as quantidades que quantificaram. Então, hoje a gente tem isso muito mais rápido. Né? E a partir do momento que a gente passa nessa tela, a gente já vai fazer a nossa visualização do quantitativo. E aí aqui ele vai demonstrar todo o nosso total de produtos, todos os produtos e aquilo que os órgãos, quais são eles que enviaram esse quantitativo pelo plano de compras. Aí vem aquela pergunta, e o órgão que não fez isso? Vai ficar de fora? A princípio, a nossa ideia era ele ficar de fora. Por quê? Porque hoje a gente tem a questão da adesão. Ou seja, o órgão que ficou de fora, ele adere a essa ata depois. Por quê? A gente não pode penalizar os demais em dar mais tempo para aquele que não quantificou, para aquele que não se planejou, e aí a gente está prejudicando a compra dos demais. Então, hoje, a ideia para o ano 2019 é essa. É aquele que quantificou, ok. Quem não quantificou vai ter um retrabalho. Para começar o aprendizado a se planejar. E isso a gente está cobrando faz tempo, né, Lúcio? Não é de agora. E a gente acha que, lógico que a gente sabe que alguns servidores criticam, alguns acham que talvez não é desse jeito, mas se a gente não começar a mudar a cultura de compra do Estado, a gente não consegue evoluir nas compras. Né? E essa é uma decisão tomada desde 2015, melhorar a compra pública no Estado do Mato Grosso do Sul. Tá? Já está na próxima? Já a próxima é de vocês. Né? E aí aqui, em questão de plano de compras, é mais ou menos isso que a gente está pensando. Tá? A gente está à disposição na central de compras, a maioria dos órgãos já conhece a gente, sabe que tem total liberdade de chegar lá e sentar com a gente para conversar. Né? Tanto a superintendência inteira de compras como a gestão estratégica vai estar à disposição de todos, tanto como servidor público, como órgão, como setor de compras dos órgãos, como também para fornecedores. Né? Porque a gente sabe que vários fornecedores vão lá tirar dúvidas. Né? E nessa hora, talvez é uma hora importante, né, das empresas
ir lá e saber realmente aquilo que a gente vai comprar para o ano de 2019. Se programar, tentar buscar alternativas no mercado para tentar baratear esse preço, né? Tentar realmente participar de uma forma justa de mercado, ou seja, o Estado pagar realmente aquilo que se vende no mercado. Que hoje muita gente escuta, o Estado paga mais caro. Né? Só que a gente tem que pensar naquilo. Hoje você indo em qualquer empresa, você chega lá e paga à vista. Né? E não existe isso no Brasil, um Estado que paga à vista as suas compras. Né? Lógico, a gente sabe que a gente vai pagar talvez um pouco mais caro, mas a gente tem uma demanda maior, muito maior que talvez uma pessoa que chega numa empresa e compra algum produto pequeno. Né? E lógico, as compras do Estado estão sendo pagas, em tese, levando em conta o Brasil inteiro, em dia. Tá? Então, muito obrigado. Vou passar a palavra para você. Então é isso. A unidade gestora tem lá, ela pediu 80 em 2017, o sistema já aponta que ela só comprou 20, e aí ela pode pedir 30, 40, e daí a gente tem todas as quantidades avaliadas pela área de compras e depois pela central de compras, e a gente chega a um calendário licitatório, porque a gente também tem as datas de previsão de compras nesse sistema, e aí eu trouxe só alguns exemplos para vocês. Nos 12 meses de 2019, a gente tem aí uma média de 12 a 15 grupos que serão licitados por mês. Um exemplo, lá em fevereiro, a gente vai abrir a licitação de itens de copa e cozinha, por exemplo. Então, os fornecedores terão o calendário todo lá no site da central de compras. Por exemplo, lá em agosto, a licitação da ata de pneus do Estado. Então, a gente tem já isso pronto. Marcos Vinícius entregou na nossa mão ontem, novinho em folha, e vocês vão poder acessar a partir de hoje, ok? Nós entendemos aí os números. São 72 milhões de unidades de itens previstos. Claro que todo planejamento é flexível, né? Isso pode ser sujeito a alterações. E aí compramos cerca de 2 bianuais. Um bom resultado também foi o desenvolvimento dos nossos servidores, tanto da central quanto das pontas, e a economia potencial, com a redução das compras emergenciais, aquisições desnecessárias e também, principalmente, o ganho em escala, ok? Temos números bons para apresentar que, a partir de todo esse processo remodelado, nós conseguimos aumentar as compras de micro e pequenas empresas. Hoje a gente está em 50%. Vocês podem ver que começamos em 2014 com 23% dessas compras. A gente foi evoluindo aí, chegamos a quase 50% de compras de EMEI e EBP em Mato Grosso do Sul. Isso é um número muito importante para nós. Então, a missão do Estado, lá naquele mapa estratégico que eu mostrei no começo, é atingir um bom lugar para se viver, investir com qualidade de vida e prioridade nas pessoas. Nós priorizamos nossos servidores, nossos fornecedores, e com isso priorizamos a população, e o nosso governador sempre deixou um recado para a gente, para nós focarmos num bom preço, na qualidade e no prazo de entrega. E esse norte tem sido para nós aí um fator preponderante em toda essa remodelagem de processos. Eu agradeço a atenção, muito obrigada e espero que vocês gostem do plano de compras de 2019. E neste momento convidamos o Dr. Eduardo dos Santos Dionísio, diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para explanar sobre a responsabilidade social que as compras públicas desempenham na economia. Quando em 2013 nós iniciamos um debate, os tribunais de contas no Brasil, com o SEBRAE nacional e o SEBRAE aqui no estado de Mato Grosso do Sul, estabelecendo parcerias para debater a compra governamental, não só nos seus aspectos da formalidade, mas nos seus aspectos da eficiência e da efetividade. E quando eu vejo o governo do Mato Grosso do Sul falar em política de resultado, eu tenho certeza que aquilo que nós pensamos em 2013, a colheita está acontecendo justamente agora, neste momento. Por que eu digo isso sempre, gente? Todas as vezes que eu tive a oportunidade de falar com os compradores,
eu digo sempre, né, qual é o grande problema dos governos do Brasil nas 3 esferas de governo, União, Estados e municípios? O problema é planejamento. Isso porque aquilo que não se planeja se executa mal e aquilo que não se planeja não se consegue controlar. Tá? E quando eu ouço dizer que determinada unidade gestora ou consumidora do orçamento público pediu no exercício anterior um pouco mais do que consome e um sistema já consegue identificar e adequar essa compra de acordo com aquilo que consome, ou seja, eu parto de uma política que era tão somente de formalidade para uma política de compra pública de eficiência. Tá? E eu não posso falar de papel social da compra pública se o dinheiro público é mal gasto. Não se admite mais que no determinado almoxarifado sobre determinado item e falte outro. Não posso admitir que o planejamento não permita que determinada unidade consumidora do orçamento não saiba o que ela gasta no decorrer de um exercício financeiro. Né? Dados da Fundação Getúlio Vargas do Ministério do Planejamento já demonstram claramente que o desperdício do serviço público ele é tão maléfico quanto a corrupção e gasta até um pouco mais do que isso. Por isso que não se admite mais que não haja planejamento. Por isso, hoje, que eu fico muito feliz. De fato, viu, Cláudio? Pensar que a evolução, inclusive, da participação da micro e pequena empresa chega hoje a quase 50% do volume de compras no governo, isso realmente é algo de se aplaudir. Mas o que foi me pedido para falar aqui pela Uzilene nesses poucos minutos é um pouco dessa questão do papel social que a compra governamental deve cumprir. Né? No Brasil, falando de planejamento, lá no artigo 165 da Constituição Federal, nós temos o que nós chamamos 3 elementos de planejamento. É o PPA, que foi falado aqui, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Né? As pessoas sempre me perguntam, né? Eduardo, mas isso é suficiente com relação à boa execução de um orçamento? Não, evidentemente que não. Né? Porque se eu penso numa gestão para resultados e não pro forma tão somente, eu não estou aqui, meus alunos muitas vezes em curso é o seguinte, olha, Eduardo, então você propõe que a lei fique em segundo plano, o cumprimento de um dos princípios norteadores da administração pública, a legalidade, sejam relegadas a segundo plano? Não, absolutamente. Absolutamente. Quando eu digo em política de resultado, é que a administração pública não mais admite amadores no seu seio. Não se permite mais. Eu tenho que ser bom em planejamento, em execução e controle. Tá? Planejamento e execução e controle, ele exige do comprador público isso que está sendo feito aqui. Numa clara demonstração que, quando o governo já diz ao vendedor, ao seu potencial vendedor, o que ele pretende comprar no decorrer de todo o ano, significa que eu não estou só pensando em eventual ou potencial prejuízo à administração pública por falta de planejamento, mas eu estou permitindo que o meu potencial vendedor se planeje e se prepare para vender bem e entregar no prazo para o governo. Então, tão somente a formalidade do PPA da LDO é suficiente, da LOA? Não, absolutamente que não. Portanto, eu posso ter um procedimento licitatório que transcorreu totalmente de acordo com a legalidade, mas o resultado daquela compra não alcançou a sua finalidade. Seja no aspecto da efetividade, eu não falo nem em eficácia, porque a eficácia é justamente o atendimento do cidadão, do interesse dele, aquele que vai ser alcançado. Mas quando se fala em papel social da compra pública, eu estou dizendo o seguinte, que a compra pela compra, ela seria o cumprimento tão somente de uma formalidade. E aí, voltando para a micro e pequena empresa, para o microempreendedor individual. Quando o governo permite que o micro e pequeno empresário consiga vender dentro daquilo que foi planejado e, sobretudo, consiga receber do governo,
eu estou permitindo que o recurso público gere riqueza e renda para a população. E, em contrapartida, eu gero qualidade de vida. Então, eu ouvi aqui a Rose dizer que já tem uma série de levantamentos regionalizados com as grandes cidades do Mato Grosso do Sul. Além de todo um planejamento. Eu tive a oportunidade de ler o plano de anual de compras que está em execução em 2018. Está lá no site da SAD. Está lá no site, muito bem colocado. Tudo que o governo pretende comprar no decorrer do exercício financeiro. Portanto, se eu cumprir, enquanto governo, a legalidade, se eu consigo executar de acordo com aquilo que foi planejado e consigo controlar, a probabilidade da função social da compra pública é muito grande. Eu vou conseguir alcançar esse resultado com muito mais facilidade. Eu conversava com o Dr. Paulo aqui do Conselho Regional de Economia, Federal também de Economia. Ele disse o seguinte, olha, eu fui uma das pessoas que pensei nas compras governamentais do Mato Grosso do Sul no governo do Pedro Pedrocian, lá atrás. Numa época em que era o fax a principal tecnologia, era a maior tecnologia que existia. Hoje, você ouve o pessoal da SAD dizer o seguinte, olha, é o sistema também que vai controlar, não é mesmo, secretário Edson? É o sistema que vai me dizer se você está ou não consumindo de acordo com aquilo que foi planejado. E, sobretudo, penalizando aqueles que, por desídia ou por qualquer outra omissão, não coloque dentro do planejamento o que ele precisa, o que ele necessita consumir no decorrer do exercício financeiro. E eu me recordo aqui, Cláudio, lá no Sebrae, com a Sandra e a Cristiane, quando a gente começava já em 2015, em 2014, Rosilene, eu me lembro que em Dourados nós tivemos a primeira oportunidade de falar a respeito disso. Você trabalhava ainda na fase do diagnóstico, dentro dos gargalos que você colocou aqui, o que é que mais compromete a celeridade e a efetividade da compra pública. E eu me lembro que a gente já fazia um esforço muito forte junto aos municípios. E vários municípios do Mato Grosso do Sul, eu diria que ainda num avanço ainda que nós desejamos, mas está avançando, também se preparando no planejamento ou no plano anual de compras governamentais. Está aqui o Antônio João da Prefeitura de Campo Grande, que me deu hoje a boa notícia que Campo Grande também avança com uma velocidade muito grande no sentido de publicar também o seu plano anual de compras. Então, gente, nessa rápida participação aqui, eu quero tão somente parabenizar a equipe da SAD, o governo do Mato Grosso do Sul, especialmente aqui o Sebrae também, pela motivação e por ser o principal indutor do incentivo junto ao microempreendedor, junto ao microempresário, ao empresário de pequeno porte, e por que não dizer da grande empresa, daquilo que ela se enquadra. Mas por se tratar a micro e pequena empresa, da que tem maior presença nos municípios do Mato Grosso do Sul e do Brasil, nós temos que ter um olhar, um viés voltado para esse segmento, justamente para esse segmento. Por quê? A efetividade que tanto se espera no modelo gerencial de administração pública. E nós temos, que não é muito simples, nós temos acompanhado o Estado inteiro aqui no Tribunal de Contas, o quanto o formalismo e os órgãos de controle também são ocupados por isso, nós temos que fazer meia-culpa, o quanto o formalismo ainda impera sobre a qualidade da gestão. A burocracia ela é muito forte ainda. E quando eu ouço, Rosane, você me dizer que o cadastro do empresário, ele reduz de 10 para um dia, isso é sinal de avanço. É modelo a ser seguido. Evidentemente que, à medida em que você abre para a questão do planejamento, como eu disse aqui, você também tem que ter um aparato muito forte de controle. Isso é importante. E o Estado do Mato Grosso do Sul avançou muito bem nessa questão, porque a CGE é muito presente também nessas questões. Portanto, essa questão do formalismo a gente acompanha muito no dia a dia do Tribunal de Contas. Mas o que é que nós sentimos de positivo? É que a sociedade, é que a administração pública vem avançando muito nesse sentido. Cumprir a formalidade, mas
partindo para uma política realmente de resultados. Né? Fico feliz por isso, encerro por aqui a minha participação, sejam todos muito bem-vindos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, um grande abraço a todos. E neste momento convidamos o superintendente do SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul, o senhor Cláudio Mendonça, para proferir a palavra. Nada aparece por acaso, né? Não foi alguém que veio e fez com varinha de condão ou coisa assim. Primeiro, tem que ter liderança com vontade, né? Tem que ter vontade e tem que ter liderança. E aí nós tivemos à frente da Secretaria alguém com esta vontade, mas com uma determinação muito clara, né, de um governo com vontade de fazer. E aí, doutor Dionísio, nós já lutamos disso desde 2013, como foi colocado aqui, e o senhor Delmar sabe, e o Paulo sabe das nossas brigas lá na compras governamentais que foi desenvolvida ainda pelo governo Pedro Pedrociano no tempo, que era um outro modelo, mas a transparência, para mim, é o principal fator de desenvolvimento. Quando nós temos algo transparente, ninguém tem coragem de chegar e propor aqui no público, vamos fazer uma coisa errada? Não tem. Vai propor em 2, em 3, escondido. Mas na transparência não consegue. Ninguém tem essa coragem de assumir um lado errado. E eu acho que esse modelo que foi feito de mostrar para o empresário, né, um ano antes, até um ano antes, que ele pode se preparar. Como empresário, eu posso chegar aqui hoje e olhar e falar, pô, vamos comprar alimento assim, eu posso participar, vou me preparar, vou unir com outros, vou comprar uma máquina nova, vou tentar participar e brigar com o preço e ter um produto de qualidade. Nós, às vezes, hoje a sociedade está muito batendo, né, reclamando, e a gente até brinca que tem um monte de dragão no WhatsApp, né? Briga, mas saiu dali, não solta fogo, não faz nada, só falou. E aí nós estamos vendo uma mudança radical na nossa sociedade. E a mudança que não acontece não vou falar de política aqui, de um momento agora eleitoral, mas a mudança que acontece através das pessoas, do funcionário público que está lá, que acreditou, que eu tenho certeza que você tem uma participação imensa, né? Dos quantos funcionários, pessoas que estão no governo, que tinham vontade de fazer isso e às vezes não conseguiam fazer. Mas acho que nós tivemos uma boa oportunidade, um bom trabalho, e colocar assim, cada R$1, é um estudo do FMI, como disse aqui Eduardo, cada R$1 comprado da pequena empresa lá na localidade, numa prefeitura, ele gera mais 70 centavos, né, de economia naquele município. Então, é uma vertente que só traz lucro para o município, porque depois esse 1,70 vai virar imposto de novo, parte disso, e aí nós temos a roda que faz o desenvolvimento dos municípios. Nós, como apoiadores do pequeno negócio, o SEBRAE como uma instituição que apoia e luta há muitos anos, como disse o Paulo Conzimer, lá atrás, em 1991, 92, né, Paulo? Foi criado esse programa e o SEBRAE já estava junto lá para criar e para ajudar, para fazer esse processo. Por quê? Porque nós acreditamos na geração de emprego da pequena empresa. Né? Nós estamos vendo agora aí os números de recuperação de economia. Quem começa? A pequena empresa. Né? Por quê? Porque é a sociedade. Né? E a gente coloca lá, tem 270 mil pessoas hoje registradas numa pequena empresa aqui no Mato Grosso do Sul. Fora os empresários, são mais 150 mil. Então, assim, olha a ocupação que nós temos desse pequeno negócio. O primeiro emprego, grande maioria na pequena empresa. Então, a ideia aqui, e aí os leve realmente ao governador Reinaldo, ao secretário Edson está aqui, ao secretário que se afastou aí por esse período, né, que teve à frente desse, o Carlos esteve à frente desse projeto. Nós discutimos muito, colocamos toda a nossa equipe para ajudar, mas sempre encontramos um solo fértil, com vontade de fazer. Então, pelo SEBRAE, a gente fica aqui hoje, e aí meu conselheiro me permita, muito feliz, porque nós temos que divulgar isso. Esse é um negócio bom para colocar no nosso Face. Esse é um negócio bom para a gente colocar no Instagram, nas nossas mídias hoje, não esperar a TV, os TVs oficiais colocarem. Nós temos que colocar.
E aí o servidor público tem que ter orgulho de colocar que está fazendo um trabalho de transparência, está fazendo um trabalho bonito. Né? Não é o período eleitoral, não estou falando de governo aqui, não, estou falando de vontade de uma transparência de uma sociedade que evolui. Né? Então, eu queria só reforçar, estava falando aqui com o Ricardo agora, doutor Dionísio, vamos fazer um trabalho pelo SEBRAE lá com as associações comerciais, o Alfredo, vou encontrar todos agora no almoço, a presidente da Federação da Indústria, a Federação do Comércio, e levar isso para que cada um, dentro das suas mídias lá, possa divulgar. Porque a partir de hoje, o empresário já pode entrar e já começar a olhar o que ele pode planejar o ano dele que vem e todo o trabalho para gerar mais emprego. Né? Nós estamos falando aqui do maior problema que o Brasil tem hoje, não é saúde, não é educação, também. Mas se nós tivermos uma população com emprego, ele consegue ter mais saúde, consegue ter mais educação, consegue ter mais desenvolvimento. Então nós precisamos hoje gerar emprego, e isso é uma medida que gera emprego, gera transparência. Nós atacamos tanta corrupção, eu acho que esse é o melhor exemplo. Ninguém tem coragem de fazer nada no público transparente e colocado assim. Então, parabéns ao governo, parabéns aí a toda a equipe, seu nome, todas as pessoas que se envolveram e trabalharam, porque isso me dá orgulho de ser sul-mato-grossense, me dá orgulho de realmente fazer um trabalho que apoie o desenvolvimento, a pequena empresa e aqueles que geram emprego no Brasil. Obrigado, parabéns aqui. E ao Tribunal de Contas, eu vou colocar assim, doutor Eduardo, nós temos uma parceria já longa, né? Eu quero aqui, nesta casa, agradecer muito, né? Muito mesmo, porque, Edio, se nós estamos chegando em muitos municípios aí no interior e nos outros estados todos, é exemplo no Brasil, ele vive dando palestra para nós aí no Brasil inteiro, junto com o SEBRAE e pelo Tribunal de Contas, né? Levando essa parceria que dá certo, que é a gente ajudar o pequeno negócio, ajudar com transparência, e isso só me dá orgulho. Parabéns a vocês todos. Muito obrigado. E neste momento convidamos o excelentíssimo senhor Ricardo Sena, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar. O que nós estamos fazendo é muito mais do que simplificar processos, é muito mais do que reorganizar a forma como o Estado atua. O que nós estamos falando aqui, fazendo aqui, é tornar o Estado transparente, tornar o Estado mais eficiente, mas principalmente, aí eu puxo para a minha pasta, promover instrumentos de desenvolvimento econômico. Eu não tenho dúvidas de que todo esse processo melhora em muito o processo de desenvolvimento econômico do Estado. O Edio talvez vá apresentar os números aí aqui, mas quando a gente sai de 23% do total de compras do Estado em 2014 para 50% hoje, vocês imaginam o efeito multiplicador que isso teve ao longo desse período. Eu posso estar falando aqui com certeza que o governo do Estado criou aí um importante mecanismo anticrise. Se nós passamos pela pior crise econômica do Brasil nesses últimos tempos, talvez essa melhora nos procedimentos de compras públicas possa ter tido um papel fundamental para não deixar especialmente os pequenos negócios quebrarem. Quando a gente possibilita o aumento das compras, quando a gente facilita os procedimentos, nós estamos permitindo que as empresas ganhem competitividade. Então, nós estamos aqui tratando, sim, de uma política que torna o Estado não somente eficiente, não somente transparente, mas um Estado promotor, um Estado indutor do desenvolvimento econômico do Mato Grosso do Sul. Eu queria aproveitar, e já que nós estamos aqui com vários empresários, né, nós estamos aqui com a presença de entidades do setor empresarial, nós temos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico uma política de atração de empresas. Né? Nós atraímos de 2015 para cá 66 empresas dos mais diversos setores. Né? Cervejaria, proteína de soja, grãos e N outras. Né? Nós também estamos fazendo, e o Cláudio tem sido um parceiro, o SEBRAE tem sido um parceiro importante, nós também estamos conversando com esses empresários que procuram o Estado para se instalar no Mato Grosso do Sul, estamos também orientando para que eles possam fazer as suas compras
dentro do Mato Grosso do Sul, qualificando fornecedores, qualificando as empresas, divulgando também os seus planos de compras para que as empresas possam se organizar para serem fornecedores desses grandes empreendimentos. E isso está dando resultado. Grandes empresas que estão se instalando no Mato Grosso do Sul já começam a fazer a divulgação dos seus planos, já começam a fazer, juntamente aí nos eventos que a gente tem participado junto do Sebrae, as rodadas de negócios, mostrando ali, olha, eu sou fabricante de celulose, de cerveja, de frigorífico, então eu vou comprar detergente, eu vou comprar papel, eu vou comprar N coisas, ele divulga aquilo ali, eles estabelecem quais são os critérios, principalmente quem tem padrões internacionais, né? Então, olha, para você fornecer para mim, eu preciso que você tenha esse padrão, e a gente devolve isso, inclusive, para o Sistema S, para que eles possam, via Senai, via IEL, via SESI, enfim, fazer a qualificação que esses empreendedores precisam para ter a certificação necessária para fazer o fornecimento. Então, esses mecanismos são mecanismos extremamente importantes que nos ajudam a enfrentar a crise econômica e a superá-la. E mais do que isso, provavelmente, né, isso a sociedade tem que estar vigilante, né, um plano de compras como esse que o Estado está fazendo, qual que é a nossa preocupação? E é importante e é muito simbólico que a gente esteja fazendo esse lançamento aqui no Tribunal de Contas, que é um órgão de controle externo, né? É importante que nós possamos garantir que esse mecanismo se torne uma política de Estado. Ou seja, independentemente de quem assuma o governo, isso tem que ser materializado, isso tem que ser consolidado como prática do poder público, né? Que isso possa ser divulgado todo ano, que isso se torne um evento, né? Que a gente consiga trazer cada vez mais pessoas, cada vez mais fornecedores para conhecer, mesmo que ele não participe ou não tenha interesse numa determinada compra, mas ele conhece o mecanismo, ele sabe como é que vai ser. E nós, no Estado, também estamos fazendo um esforço muito grande para que as prefeituras, os órgãos públicos também adotem. Imagina vocês, se a gente começa a trabalhar com todas as 79 prefeituras dessa forma, com o Exército, a Marinha já está fazendo um trabalho importante lá em Corumbá. A Marinha divulgou o seu plano de compra, cerca de 29 milhões, se não me engano, 29 milhões, falou, ó, está aqui a minha lista, eu estou fazendo a compra, vou dar preferência para empresas do Mato Grosso do Sul. E aí, doutor Eduardo, a gente precisa ampliar e melhorar a nossa legislação, né? Por quê? Eu acho que nós não temos, por exemplo, na legislação, mecanismo que nos garanta comprar de empresas da localidade. Você tem que fazer, às vezes, o pregão presencial, porque aí você evita que a pessoa do Rio Grande do Sul, sei lá, de outro país, venha, né, com o pregão presencial. A gente tem que criar mecanismos para favorecer a localidade, né? Outra coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos também rever a legislação sobre essa história da compra por menor preço nas compras públicas. Nem sempre o menor preço é aquilo que, de fato, atende a necessidade do setor público, né? A gente vê isso em vários setores. Nós estamos com dificuldades, por exemplo, quando você faz uma licitação, a empresa, para ganhar, joga lá no menor preço, ela não se prepara, ela não se planeja, ela não faz a conta direitinho, ela só quer ganhar. Aí, na hora que ela vê que não dá, ela abandona o projeto, abandona a obra, abandona o fornecimento, e a segunda colocada é obrigada a cumprir aquele preço. Isso não existe, não dá, não pode, tem que avançar. Eu não sei se nós estamos falando de menor preço ou se melhor preço, né? Quando a gente pega merenda escolar, por exemplo, fornecimento de carne, no edital está tudo bonitinho. Você tem lá carne de primeira, carne não sei o quê, aí de repente o fornecedor fornece uma carne, né, que é uma sobra de não sei o quê. Não dá mais para ter isso. Acho que a gente tem que começar a intensificar esse diálogo com os empresários, com todo mundo, para mostrar que, olha,
Não tem por que não ser transparente, né? O seu preço é esse, então vamos fazer dessa forma. Se o preço está maior, ele está adequado ao mercado, então que seja, vamos fazer a compra dessa forma, mas vamos garantir qualidade no serviço público que nós estamos prestando. E nós temos um grande desafio também, aqui está a Mona Lili, que me assessora lá na Secretaria, um grande desafio que é avançar nas compras da agricultura familiar, né? A agricultura familiar, boa parte dos municípios tem na agricultura familiar a base da sua economia. E a gente não consegue comprar, né? Eu vou falar bem baixinho para ninguém escutar, doutor, mas aqui no Mato Grosso do Sul é muito comum a gente ir lá na chácara do amigo e a gente traz um queijo, traz um frango caipira, traz uma verdura, né? E, a rigor, né, nós teríamos que ter todo o procedimento de inspeção e tal. Nós estamos trabalhando isso lá na Secretaria, estamos desburocratizando, tentando tornar o queijo artesanal, que a gente não fala nem caipira, mas o artesanal, o leite, né, que a gente tem essa cultura, estabelecer padrões mínimos para garantir que as pessoas comercializem sem problemas. Isso é um avanço. Mas ainda há uma lacuna muito grande. Ainda há uma lacuna na regularização fundiária, ainda há uma lacuna na regularização da documentação dos agricultores familiares, né? Então a gente tem aqui, só em Campo Grande, quase 120 hortas, né? E nós precisamos trabalhar, fazer com que essas hortas, o que elas estão produzindo, e toda a agricultura familiar no caso, né? Que o que elas estão produzindo possa estar na merenda escolar. A gente tem que fazer essa sensibilização também aí da Secretaria de Educação, dos diretores, né? Facilitar o processo, avaliar como que a gente pode melhorar, né? Fazer com que a Sejusp, que tem aí todo um sistema de carcerário que pode fornecer a alimentação vinda da agricultura familiar, né? Nós temos N outras instituições que nós possamos, talvez, fazer esse trabalho de sensibilização para que eles possam comprar. A gente está fazendo agora um projeto, já iniciamos, de criação de 10 centrais de comercialização, para facilitar, pelo menos, a chegada desses produtos da agricultura familiar para o consumidor final. Então, são desafios importantes. Eu acho que hoje o plano de compras, da forma como está sendo apresentado, é um grande avanço, e eu torço e vou fazer o esforço necessário dentro do governo para que isso possa virar, de fato, uma política de Estado, né? E precisamos avançar depois na superação dos gargalos. Por isso que é importante a conversa, o diálogo com o setor empresarial para saber aonde mais nós podemos avançar. Nós já avançamos em outros setores, como na junta, criamos a junta digital. Hoje antes nós tínhamos cerca de, em média, 60 dias para a abertura de uma empresa. Nós trouxemos agora para 5 dias. Hoje, com 5 dias, você já faz o processo de abertura de uma empresa, né? Então, nós já estamos colocando o Mato Grosso do Sul em algumas áreas com padrão internacional de competitividade. É isso que nós temos que buscar, né? Eu acho que esse é o esforço que todos nós temos que fazer. Esse diálogo, essa apresentação, ela tem que ser, de fato, Cláudio, não somente para mostrar o esforço do Estado, mas principalmente para que a sociedade consiga entender a importância disso ser da forma como está sendo trabalhada, né? Ou seja, divulgada amplamente, um ano antes, para as pessoas se prepararem, para saber o que vai comprar, para saber qual a exigência no processo de licitação, né? Então, isso muda a forma como as empresas acabam participando dos processos licitatórios. Então, mais uma vez, parabéns aí, Edio, pelo trabalho que a SAD fez, né? Eu acho que é um avanço extremamente importante e eu tenho certeza que, à medida que a gente vai consolidando esse processo, né, a gente consegue avançar e consegue melhorar cada vez mais a atuação do Estado dentro das compras governamentais. Muito obrigado. E neste ato, convidamos o secretário do Estado, Administração e Desburocratização do Governo de Mato Grosso do Sul, o excelentíssimo senhor Edio Viegas, para proferir a palavra. Eu acho que a gente tem que, quando a gente entra no governo, governo é o seguinte,
quando a gente está na campanha, né, Cláudio, a gente parece Réveillon, né? A gente promete um monte de coisa, né? Promete que vai mudar, vai emagrecer, vai engordar, vai casar, comprar um carro novo, né? Mas só que muito do que a gente promete, algumas acontecem, outras não. Então, o que falta, né, para que as coisas aconteçam efetivamente? Né? Falta o seguinte, a gente ter uma atitude diferente. Porque se a gente continuar prometendo mudança, mas continuar fazendo do mesmo jeito, talvez até faça muito mais, só que vai fazer a mesma coisa. Então, para você mudar efetivamente, você tem que ter uma atitude diferente, tem que fazer diferente. E é por isso que a gente faz questão de, numa audiência pública, apresentar o nosso plano de compras. Porque a gente quer mostrar que o governo tem uma atitude diferente para fazer as mudanças que ele propôs no sentido de ter uma nova forma de governar no Estado. Então, é por isso que a gente reprisou tudo do que foi feito, porque o plano de compra, na verdade, é a ponta do iceberg apenas. Foi todo um trabalho estrutural, e aqui nós temos que agradecer ao Zilene pela sua liderança, o Marcos Vinícius, nosso presidente de compras e sua equipe, o Zé e todos aqui que estão presentes, que nos ajudaram muito, né, nessa superação. Mas o que, como disse o Cláudio, eu acho que o que tem de fundamental, estratégico, na nova forma de governar, é o compromisso do governo com a transparência. Nós saímos de último lugar em transparência no país e hoje somos um governo nota 10. E o que é isso? O que tem de significância esse detalhe em uma gestão? É que, na verdade, se você quiser ter uma nova forma de governar, você tem que mudar a sua relação com a sociedade. Você tem que dialogar com a sociedade. Não existe mais governo de cima para baixo. Hoje, com as redes sociais, com o acesso de todas as informações, você tem que ter uma relação horizontal com todos, tem que ter diálogo. E você só tem diálogo sincero e verdadeiro com informações corretas. Quando você tem acesso à informação. Porque o poder não é de quem tem estrutura, quem tem dinheiro, é quem domina a informação. Então, se você distribui adequadamente a informação, você, sem dúvida, você democratiza a relação com a sociedade e você constrói um novo. Porque a sociedade vai estar permanentemente fiscalizando o Estado. E nós vamos ter que estar permanentemente prestando contas e, assim, superando as dificuldades que são naturais. Então, eu fico muito feliz do SEBRAE reconhecer esse aspecto que, para mim, é fundamental nessa proposta de renovar a gestão do Estado. Então, a transparência é algo que chegou e vai ficar. Não tem governo nenhum, gestor nenhum que tira isso. Isso já é uma política de Estado. E, sem dúvida, ninguém vai esperar que isso mude, que isso retroaja. Então, é fundamental. E, junto com a transparência, as diretrizes que nós temos como fundamentais é a questão do planejamento, né? A eficiência, que são diretrizes gerais. E foi com base nelas que nós fizemos todas essas mudanças, né, no macro processo de compras do Estado. Porque compras não é só o momento da licitação, na verdade é uma parte do processo, inclusive uma parte final. Né? O importante é, desde o início, você ter uma visão correta, desde o pedido na origem. Por quê? Com isso você compra de forma adequada e de forma correta. E por isso que o planejamento tem que ser a marca também do governo. O governo tem que ter transparência e planejamento. Inclusive, o planejamento permite que a sociedade avalie efetivamente o governo de forma mais clara. Que é um orçamento bem feito. Né? Os nossos orçamentos antes, como é que eram feitos? Tem um orçamento passado, bota mais 8% aí e pronto. E todo ano inteiro você teve que mudar, porque não tinha o orçamento não casava com a realidade. Hoje não. O nosso orçamento, a partir do plano estratégico que foi feito no início da gestão, inclusive antes de nós assumirmos, já iniciamos o planejamento estratégico, né? Então hoje o orçamento ele é adequado a esse planejamento, uma visão de governo para que a gente atinja as suas metas. Então é planejamento, transparência e eficiência. Então essas as buscas que a gente tem como norte na Secretaria, que na verdade é o norte do governo. E especialmente nas compras, nós temos uma preocupação muito grande com a livre concorrência, com a livre oportunidade dos fornecedores disputarem, né, as compras e serviços do governo. E, portanto, a gente prima muito pela lisura dos processos.
E a lisura é isso, ela vai se validar com a transparência, mas também com sistemas eficientes de procedimentos. Como hoje nós temos um sistema de compras, que inclusive o município está utilizando agora, é o mesmo sistema de compras, e esse sistema de compras nós já cedemos ele para vários estados, porque ele é muito moderno, certo? E cada vez ele melhora mais. Então, com um sistema eficiente, a gente consegue também ter uma relação mais direta, mais dinâmica com a sociedade. Então, a gente consegue, com eficiência, fazer com que a sociedade acredite no governo e, assim, ela participe mais das licitações. Porque a licitação, para quem tem aquela visão mais antiga, né, Ricardo? A licitação, não. Participando do governo, aquilo lá não vou nem participar, aquilo lá não adianta. É essa visão corrente, aquela carta marcada. No nosso governo não tem isso, certo? Inclusive não tem mais carta convite no Estado. É só pregão eletrônico, pregão presencial. Ou seja, são as ferramentas que facilitam o acesso de todos de forma rápida, né? Assim, todas essas melhorias que a Rosilene já falou, o e-fornecedor, que sem dúvida facilita o acesso de todos, né? E temos muito a avançar ainda, né? Mas o plano de compras é um dos produtos desse nosso compromisso de fazer com que a gestão tenha resultado lá na ponta. A gente não vê as compras como apenas a área meio, como algo que serve só para o governo. Não. As compras elas têm que estar sincronizada, integrada a todo o projeto do governo, que é um planejamento para resultados. Então, melhorar as compras é melhorar o produto que vai ser fornecido lá na ponta para o cidadão. Então, é com essa vontade, com a parceria com o SEBRAE, todos os setores da sociedade, os empresários, empresário lá na secretaria, Cláudio, muitas vezes o fornecedor é visto, bom, o fornecedor você não pode conversar com o fornecedor, senão não pode ter relação, não. Nós somos diferentes, nós queremos nos aproximar dos fornecedores, para ter uma relação sincera, até para receber a crítica sobre o que a gente está se fazendo, né, para que a gente melhore. Então, essa parceria é fundamental, essa abertura do governo. Então, já agradece aqui, Cláudio, esse seu depoimento, sem dúvida, que nos anima muito, né, para a gente continuar nesse caminho. E o Tribunal de Contas, do nosso controlador aí, sem dúvida que também é uma das nossas referências para que a gente cada vez mais busque a eficiência e seja um exemplo para a sociedade, para os demais municípios. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos e que cada vez a gente consolide mais essa política de mudança na forma de governar no Estado. A sociedade, ela é ávida por mudanças. As demandas estão cada vez mais dinâmicas, são cada vez mais ampliadas. E se não tiver a participação da população para que o Estado se supere, apenas o orçamento público não é suficiente, ele é limitado, ele é finito. Nós precisamos ter a participação de todos para que a gente supere os obstáculos e a gente, até por saber que dos 27 estados da federação, apenas 7 conseguem ter equilíbrio de suas contas, pagar o salário em dia, e a gente percebe que a gente tem conseguido, né, com toda essa parceria com vocês, superar esses obstáculos, essa grande crise que o nosso país passou, mas que a gente acredita que nesses próximos 4 anos a gente tem uma situação muito melhor. Então, eu agradeço a atenção de todos e a presença, e muito obrigado, e vamos continuar trilhando aí uma nova gestão para cada vez mais melhorar a vida da população do Sul Mato Grossense. Muito obrigado.